Mais um vídeo de Solo Leveling. Olá pessoal, esse é o Anime Mundo e nesse vídeo eu vou resumir a segunda temporada de Solo Leveling, o anime mais hypado do momento. Eu vou resumir a história dessa temporada e os seus principais acontecimentos. A segunda temporada começa com um resumo do que acontece na primeira, e o episódio começa, de fato, com o Jinwoo sendo acordado por sua irmã, a Jin-A, lembrando ele de uma reunião que teria. E nessa reunião, ela fala no geral bem da irmã do Jinwoo, e ela pergunta para o Jinwoo se a Jin-A despertasse seus poderes, ele deixaria ela ser caçadora? Daí o Jinwoo fala que não, e ela pede para ele convencer a amiga da Jin-A deixar de ser caçadora. A amiga da Jin-A é a Han Song-yi. Ela faz uma breve aparição na primeira temporada, mas ela acaba tendo um pouco mais de foco nessa segunda. E o plano dele é levar ela numa raid para mostrar o quão perigoso é os portais e as dungeons. Do outro lado, está vindo dos Estados Unidos o caçador Dong-Su, que é o irmão daquele cara que o Jinwoo matou na primeira temporada. E ele está caçando tanto o Jinwoo quanto o Jinhoo. Ao chegar no local do portal, ele descobre a equipe que vai fazer parte dessa dungeon. Há uma equipe contendo caçadores de rank A, B e C. Uma equipe bem forte para um portal de rank C. E o plano dele de mostrar o quão perigoso pode ser os portais estava quase para cair por terra, já que o caçador de rank A, Kim Shu, era uma das promessas da guilda Tigre Branco. Porém, quando eles passam pelo portal, imediatamente o portal se torna um portal vermelho. Um portal vermelho é um portal que é muito mais poderoso do que o normal, e ele é um portal que fica isolado do mundo real. Ou seja, você só pode sair dele se você derrotar o chefão dessa dungeon. E o local onde eles acabam indo parar é numa floresta cheia de neve. E eles são recebidos com um monte de flechas de gelo. E o Jinwoo consegue parar uma delas que iria acertar a amiga da Jin-A, a Han Song. E um dos caçadores acaba sendo acertado e são revelados elfos de gelo. E o Kim Shu diz para eles se separarem. Mas o Jinwoo sabia que é uma péssima ideia. Mas a curandeira do grupo, Park Hee-jin, ela decide ficar com o Jinwoo, e o Kim diz que ela provavelmente deve ter ficado com pena do Jinwoo, mas ela acaba comentando que nem o Kim conseguiu prever aquela flecha chegando. E ela comenta sobre provavelmente o Jinwoo ser mais forte que o Kim. E a equipe do Kim enfrenta alguns ursos e consegue derrotá-los, mas são facilmente derrotados pelos elfos. E o Kim, que sobreviveu, acaba fugindo. E no caso, o Jinwoo acaba enfrentando também alguns ursos e ele consegue facilmente derrotá-los. Ele acaba indo até onde os ursos moram e acaba usando pela primeira vez as suas sombras, em uma cena muito épica. E antes até dele ir até a caverna dos ursos, ele conseguiu dar equipamentos para a sua equipe. E quando o Kim Shu chega e vê que todo mundo tem equipamentos, ele acaba ficando indignado, já que ele acha que alguém estava escondendo o verdadeiro poder ou que tinha culpa na derrota da equipe dele. Ele acaba querendo tirar satisfação, só que o Jinwoo acaba facilmente contendo ele. E os elfos se revelam com o líder deles. E o líder dos elfos fala sobre uma voz que eles escutam, mandando matar todos os humanos. Só que eles não escutam nada em relação ao Jinwoo. E o Jinwoo, ele pensa sobre essa voz ser algo parecido com o sistema. Mas quando ele pergunta para os elfos o que eles são exatamente, eles são interrompidos de responder, já que é algo que o Jinwoo não poderia saber por enquanto. Daí eles se enfrentam e durante a batalha o Jinwoo acaba sendo atacado pelo Kim, ou pelo menos o Kim tenta atacá-lo, porém ele é facilmente morto e o Jinwoo faz dele uma de suas sombras, agora tendo o nome de Iron. Após a derrota dos Elfos de Gelo, avançando para um ponto importante dessa temporada, nessa
nessa segunda temporada a gente conhece o pai do Jin-Woo, que é o Sung Il-hwan. Ele era um caçador que estava perdido em uma dungeon e ele acaba sendo encontrado em uma dungeon lá nos Estados Unidos. Ele acaba sendo pego e levado para interrogatório. E é importante eu citar aqui que ele se manteve preso porque ele quis provar que ele não era nenhum monstro, porque o pessoal achava que ele era alguma criatura. Porque força para conseguir simplesmente fugir quando ele queria, ele tinha. E para interrogar ele, chamaram aquele Dong-Su. E após ele chegar, o Sung Il-hwan comenta sobre algo que está além dos portais. Ele falou que os portais e as dungeons são só a ponta do iceberg. Que existe algo muito maior em relação a isso. Porém o Dong-Su faz pouco caso disso. Ele falou que é só juntar um grupo de caçadores de rank S, de rank nacional, e que isso já bastava. E quando o Dong-Su descobre que o Sung Il-hwan é pai do Jin-Woo, ele acaba fazendo uma ameaça à família do Sung Il-hwan. E o que acontece é que esse Dong-Su leva uma surra do pai do Jin-Woo. Porém, eles não mostram o que acontece. E o que a gente descobre é que o Sung Il-hwan deixa um recado para o Dong-Su. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo com o pai do Jin-Woo, o próprio Jin-Woo foi de novo para aquela dungeon do castelo demoníaco para tentar avançar mais. Porém, ele para em um andar bem mais alto. Ele sabe que a partir dali é muito arriscado ele continuar tentando avançar. Porém, ele acaba parando nessa dungeon do castelo demoníaco e ele consegue o orbe da avareza, que ele pretendia vender. Porém, como oficialmente ele ainda é um caçador de rank E, ele sabe que seria estranho ele, como um caçador de nível tão baixo, aparecer com um objeto de nível tão alto. Então ele usa ele faz a sua reavaliação, mas ele teria um período de carência até ele realmente conseguir a sua nova licença como caçador de rank S, que no caso seria o rank que ele subiu. Então ele decide usar esse tempo que ele teria de carência e ele acaba se passando como em uma outra dungeon. E nessa dungeon seria quando o Jin-Woo conhece a caçadora Cha Hai-in. E ela tem uma característica que é o seu olfato. Ela tem um olfato bastante sensível para magia. Quanto mais forte é o inimigo ou aliado, mais ela sente um cheiro forte e que incomoda ela. Quando ambos se conhecem, ela percebe que ele não tem nenhum cheiro forte. Mesmo que ela sabendo que ele é um caçador extremamente forte. E ela não entende o porquê que ele não tem esse cheiro característico. E após essa dungeon que o Jin-Woo, ele conhece a Tia Rain e trabalha como minerador, ele acaba participando de outra também como minerador, porque ainda falta alguns dias para ele ganhar um novo certificado dele de caçador. E nessa outra dungeon ele ajuda uma equipe como carregador. Eles iriam participar de uma dungeon de rank A. Eles precisariam de um carregador para carregar os equipamentos. E o Jin-Woo, ele sente uma certa conexão com esse pessoal que ele sentiu com o pessoal da primeira dungeon que ele participou, daquela dungeon dupla. Só que ele pensa que claramente esse pessoal é diferente da maioria dos outros lá. Por enquanto o pessoal da dungeon dupla eram egoístas, esses aí estavam claramente preocupados com a segurança dele. Embora eles precisassem, eles claramente falaram pra ele, acreditando que ele era o mais fraco. Eles falaram que caso ficar muito feio a situação, eles simplesmente para ir embora sem se preocupar. E nessa dungeon eles enfrentam vários orcs, que eles chamam de altos orcs.
E eles não estavam conseguindo enfrentar eles, embora seja um grupo relativamente forte, composto de caçadores também de rank A, B e C. O Jinwoo, mesmo escondido, decide dar uma força para eles, usando a furtividade. Porém, aparentemente, uma das caçadoras acabou percebendo que o Jinwoo estava usando a furtividade. Porém, quando eles estavam para ir embora, eles descobrem que a passagem foi bloqueada por uma espécie de maldição. E eles acabam sendo cercados por altos orcs, que obrigam eles a irem até onde eles mandarem. E sem muito o que fazer, eles acabam indo. Eles acabam se encontrando com o líder deles e também o chefão dessa dungeon. E ao contrário dos outros orcs, esse que é o orc xamã, chamado Kargalgan, ele está em um nível completamente diferente dos outros, sendo algo muito próximo de um rank S. E o líder do grupo acaba quase sendo morto, porém o Jinwoo pergunta se ele pode assumir a obrigação de derrotar ele, e o outro acaba pedindo para ele fazer isso. E aqui é outra luta insana dessa temporada. E só que antes da derrota do Orc, o Kargalgan, fora do portal, a caçadora Chahain acabou aparecendo lá. E ela estava procurando pelo Jinwoo, já que ela teria perguntado ao presidente da organização sobre aquele caçador, já que o presidente, ele acabou conversando com ele. E ela acaba, como eu disse, ela acaba aparecendo lá onde tinha aquele portal. E um dos funcionários lá da parte de mineração acaba perguntando por que ela está ali, já que ela está no dia de folga dela. E ela pergunta sobre o Jinwoo, e o funcionário disse que ele entrou junto com o grupo de caçadores. E ela acaba decidindo entrar na dungeon também. Porém, ele acaba dando uma picareta para ela. E ela pergunta se não teria algo mais útil, como uma espada, uma lança. Mas ele disse que não tinha esse tipo de coisa. E ela acaba tendo que levar a picareta junto. E quando ela chega onde o Jinwoo estava, ela percebe que o Jinwoo já estava praticamente derrotando o chefe. E também nessa temporada a gente tem algumas informações a mais sobre a Ilha Jeju e sobre as formigas. Eles descobrem que as formigas estão meio que evoluindo. Algumas delas estão desenvolvendo asas. Embora não possam viajar por longas distâncias, mas em algum momento elas vão conseguir chegar até onde eles estão. Então a necessidade de formar um grupo para lidar com essas formigas se torna ainda maior. E sobre o Jinwoo, ele estaria tendo que chamar o Jinwoo para a guilda da família dele, já que ele disse que queria assumir a guilda da família. E a condição para ele fazer isso seria conseguir chamar o Jinwoo. E após a participação na dungeon desses orcs, chega o dia que o Jinwoo iria receber o novo título dele. O caçador Jinwoo ganha agora o título de Rank S e é considerado o 10º caçador de Rank S do país. Que é algo que acontece, é algo que leva anos para acontecer. E agora podendo vender o Orbe da Vereza sem levantar suspeitas. Porém, ele acaba não fazendo isso porque o Orbe da Avareza, convenhamos, seria muito útil, já que ele é capaz de aumentar o poder de fogo de quem segura aquele orbe. E dessa vez ele vai de novo para a dungeon do Castelo Demoníaco, só que dessa vez para terminar ela de vez. E nessa vez que ele vai para terminar ela completamente, ele acaba conhecendo uma personagem chamada Ezio. Ela é um demônio, considerado um demônio de elite. Porém, ele acaba comparando ela com o Jinwoo, já que ambos teriam uma personalidade parecida. A Ezio conta sobre o seu clã, que após a chegada de um ser, eles acabaram perdendo bastante autoridade nesse lugar, e o Jinwoo acaba decidindo ajudar.
Porém, ele acaba indo conhecer o clã dela e ele acaba podendo levar ela com a condição de garantir a segurança dela. E lá ele enfrenta o monarca demoníaco, que na verdade é um clone do verdadeiro monarca. Os monarcas são tipo seres considerados dos do mal. Eles são em rank provavelmente os terceiros ou segundos seres mais poderosos desse universo. E ele acaba enfrentando o clone desse monarca. Ele acaba conseguindo derrotá-lo. E agora o clã da Ezio poderia voltar a ter autoridade sobre esse lugar. E completando essa dungeon, ele acaba conseguindo todos os ingredientes que faltava para o Elixir da Vida, que era a principal razão do porquê que ele estava fazendo toda essa dungeon. Já que ele quer curar a mãe dele do sono eterno, e o Elixir da Vida é algo que pode curar qualquer doença. E agora que Jinwoo finalmente tem o Elixir da Vida, ele não perde tempo e vai até o hospital onde sua mãe tá para ver se ele consegue, enfim, tirar ela desse sono eterno. E ele fica bastante inquieto por quanto ele estava esperando ela acordar. Mas passa um tempo e ela, enfim, acorda. E é uma cena extremamente emocionante e muito bem dirigida. E a Jin, ela acaba visitando sua mãe agora que ela está acordada. E a mãe do Jinwoo, ela é considerada o primeiro caso de alguém que conseguiu sair do sono eterno. Só que em relação à Ilha Jeju, a próxima parte dessa temporada é justamente sobre eles irem para a Ilha Jeju e enfim ter essa nova raid na Ilha Jeju, e provavelmente a última raid. E nessa raid, dessa vez, eles teriam ajuda dos caçadores do Japão. Que os caçadores que estão indo lá são liderados pelo Ryuji Goto, que é o caçador mais forte do Japão. Só que eles queriam testar o nível desses caçadores, colocando os caçadores do Japão e da Coreia para se enfrentarem. Porém, o Jinwoo, ele acabou fazendo parte desse confronto, e quem queria enfrentar ele era o Ryuji Goto. E nesse ponto, a gente percebe que o Jinwoo, ele é superior ao Ryuji Goto por pouco, sendo que ele conseguiu evitar o ataque do Goto, só que não por completo. Ou seja, o Goto ainda seria bem poderoso até mesmo para alguém como o Jinwoo. Mas avançando para realmente a parte mais importante, que é de fato a ida dos caçadores para a Ilha Jeju. Só que o Jinwoo, ele inicialmente não participaria dessa raid, já que agora que sua mãe está recuperada, ele queria passar mais tempo com ela, mais tempo com sua família. Mas ele acabou deixando os soldados das sombras nas sombras dos caçadores que iriam participar, porque ele ganhou uma nova habilidade que permite ele trocar de lugar com qualquer sombra dele. E nesse confronto, a gente tem os caçadores do Japão que iriam ficar do lado de fora, e os caçadores da Coreia que iriam encontrar o ninho para conseguir derrotar a rainha das formigas. Só que eles não sabiam que existia uma nova criatura que estava para nascer, que é o Rei das Formigas. E esse Rei das Formigas, ele consegue ficar mais forte conforme ele se alimenta dos outros caçadores. E do lado de fora do ninho, os caçadores do Japão, eles estão muito tranquilos. Eles até estão fazendo brincadeira um com o outro, até que a curandeira do lado do Japão acaba morrendo sem nenhum deles conseguir perceber. E um monte de caçador do Japão começa a morrer. Até mesmo o Ryuji Goto, o caçador mais forte do Japão, morre. E sendo que esse bicho, ele estava querendo procurar pelo mais forte entre os humanos. E até ele chamava de rei. Ele estava procurando o rei dos humanos, ou seja, o mais forte. E sendo que antes dele matar o caçador do Japão, ele facilmente derrotou todos os caçadores da Coreia, já que os caçadores da Coreia conseguiram derrotar a Rainha Formiga. E um enxame de formiga acabou invadindo o local onde os caçadores da Coreia estavam, e eles estavam praticamente para serem derrotados, já que o curandeiro da equipe deles, o Ping Yu,
eles estavam incapazes de conseguir se curar. E quando estão todos praticamente para serem mortos, os soldados que o Jinwoo deixou acabaram ativando e defendendo os caçadores. E quando eles são ativados, o Jinwoo troca de lugar com uma de suas sombras e aparece lá. E o rei das formigas acaba voltando e estava de novo atrás do rei dos humanos. E o Jinwoo toma a dianteira para encará-lo. E esse episódio, ele é praticamente o episódio mais bem avaliado desse anime. E com muitos votos. E é um episódio insano, não tem muito o que falar. E provavelmente com a luta mais insana dessa temporada, o Rei Formiga, ele é derrotado. E a Tia Rain, que tinha sido acertada anteriormente pelo mesmo, acaba sendo curada, já que o Jinwoo tinha pegado temporariamente... teria transformado temporariamente o curandeiro em um soldado das sombras dele. Ele acabou conseguindo salvar a Tia Rain. E o Jinwoo não ia perder tempo e transformou o Rei Formiga em um soldado das sombras dele, já que o bicho era extremamente forte, uma ameaça a praticamente um país inteiro. E o Jinwoo, ele, quando transforma em um soldado das sombras, ele faz o mesmo, derrotar o restante das formigas que sobraram. E também, no último episódio, a gente tem o funeral àqueles que morreram. E a gente conhece o caçador mais forte da China, o Liu Zigang, que vai aparecer mais na próxima temporada, que vai lançar, acredito que só no ano que vem ou só no próximo ano ainda. No último episódio, a gente descobre que o Jinwoo, ele vai decidir construir sua própria guilda. Essa temporada se encerra com o Jinwoo indo fechar mais um portal que se abriu e deixando um gancho gigantesco para a próxima temporada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Mais um vídeo que eu gravei em vários dias. Nos últimos vídeos eu também tenho gravado outros vídeos em vários dias diferentes. Mas se você gostou desse vídeo, deixa um like, curta, comenta e compartilha. E até mais.